Boa noite, Tiane aí, já chegando. Ai, meu Deus, o celular caiu, mas tudo bem. Esperar aí as pessoas entrando, viu, Tiane? A gente sempre fica assim nas expectativas, esperando as pessoas entrando. Boa noite, Dalzina. Tudo bem com vocês, gente? E aí as pessoas vão entrando. A Adriana também, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva nesta noite linda. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. Eu gostaria já de iniciar agradecendo a Luciene Queiroz pelo convite de estar trazendo hoje a última live de 2021, de 2020. É sempre uma grande responsabilidade e um compromisso. Hoje, para mim, é aquele dia especial, né? É o dia que eu parei para viver essa experiência de refletir os ensinamentos de Jesus e fazer isso junto com vocês. Nesta última live de 2020, nós vamos retornar às nossas atividades com as lives em 19 de janeiro de 2021. Então, hoje, a proposta de hoje é trazer o tema Nos Passos do Mestre Jesus, e para isso eu vou convidar você a parar um pouquinho e agora o que você está fazendo, fechar os seus olhos e se preparar para essa noite, me acompanhando aí nessa prece, elevando os nossos pensamentos, o nosso coração, a nossa mente ao nosso Criador. Então, Mestre amado Jesus, nos inspire, Jesus, nessa noite, nos oriente, nos dê a palavra que nos ensina a caminhar melhor, nos dê a palavra de luz. Seja conosco, Jesus, nós te louvamos por esta oportunidade e te agradecemos por este banquete de conhecimento, que assim seja. Então, boa noite para vocês que estão chegando aí, meus filhos que estão aí também participando. E hoje nós vamos falar dos passos de Jesus. Ter Jesus como nosso modelo e guia de vida. Tomar Jesus como esse guia para nos ajudar a caminhar melhor. E a palavra guia é uma palavra que, por si só, ela já define o que é guia, né? O que é guiar? É você conduzir alguém por um caminho. E quando alguém é um guia, é porque ele conhece este caminho. E Jesus é esse conhecedor deste caminho de viver aqui neste planeta Terra. Boa noite aí da paz. E na questão 325 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo. E os espíritos respondem logo: Jesus. Então, Jesus é esse modelo e esse guia. Jesus ele traz uns ensinamentos, né, que são responsáveis pela transformação de muitas pessoas, de muitas almas. Então, Jesus foi tocando em almas, pessoas com deficiências físicas, pessoas com deficiência mental, pessoas com deficiência moral também, e ele foi trazendo esses ensinamentos para nos ajudar a viver melhor. E Jesus, eu digo que é aquele dono de um magnetismo poderoso, de um magnetismo capaz de tocar a nossa alma, né? E assim, de forma muito afetiva, porque foi a forma, sempre que Jesus caminhou aqui, foi uma forma trazendo assim muito afeto para a vida das pessoas. E quem foi Jesus, né? Jesus foi esse homem que estava ali à frente do seu tempo. Ele era um homem que não tinha preconceito, então ele se relacionava bem com as pessoas, ele se assentava na mesa com mulheres, o que na época não era permitido. Então Jesus ele estava ali e ele veio para os doentes, para as pessoas que eram doentes da alma, para os necessitados,
para esses aflitos, e ele vai fazendo isso, vai tornando o nosso jugo suave, né? E leve, o nosso fardo leve. E Jesus nasce num momento que o mundo estava passando por uma miscelânea, eu poderia dizer assim, de ideias religiosas, cada um defendendo um ponto de vista religioso diferente, fazendo do templo de Deus um templo de comércio. As pessoas, em nome desse Deus, estavam matando, estavam discriminando, segregando, oprimindo. E aí Jesus vem e traz assim uma ideia totalmente diferente de como viver. E nos mostra isso na prática. No livro A Caminho da Luz, no capítulo 12, Emmanuel vai dizer que o mundo, naquele momento que Jesus nasceu, estava imerso, né? Esse rebanho estava vivendo de forma desgarrada, imerso num contexto assim de desorientação mesmo de como viver uma vida com Deus. Então ele vai trazendo aí uma forma de viver, e a forma como Jesus traz, ele já nasce nos ensinando. Ele nasce num contexto totalmente desfavorável economicamente, e ele mostra que é possível sair desse contexto uma pessoa cheia de amor, cheia de luz. Então, o contexto que Jesus nasceu, né, econômico, aquelas condições da época bem desfavoráveis, não foi suficiente para inibir o que Jesus veio fazer, a sua missão. Pelo contrário, né? Jesus veio com essa missão aí de encaminhar essa humanidade terrestre no caminho do bem, né, disponibilizando também condições para que o ser humano pudesse evoluir não só em conhecimento, mas também no campo da moral. E Jesus é o mestre, mestre dos mestres. Ele é realmente o nosso modelo, né, de homem aqui que veio viver, que nos inspirou, né, no sentido de caminhar com passos firmes em direção à luz. E Jesus, lá em João, capítulo 8, versículo 12, vai dizer o seguinte, preste atenção que Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, Jesus nos promete, ele nos faz uma promessa linda. Anda comigo, fique comigo, caminhe junto comigo, siga meus passos e sua vida será de luz. Você não terá uma vida de trevas. E Allan Kardec, na Gênesis, no capítulo 17, vai dizer isso, que os ensinamentos de Jesus representa hoje uma pedra angular, isto é, uma pedra que veio consolidar a nossa fé, nos convidar a cuidar da nossa fé. E é isso que Jesus vem fazer. E aí eu pergunto, gente, é fácil viver com Jesus? É fácil andar como Jesus andou, no mundo que a gente sabe que, infelizmente, nós estamos imersos a muitas paixões, a muitas opções de vidas aí, de bebedeira, de farra, de prostituição, de adultério, de mentiras, de engano. Então, a vida hoje traz, né, uma forma de muitas facilidades, a palavra é essa. Então, viver uma vida com Jesus é uma vida de renúncias, mas é uma vida que nos traz paz. Seguir os passos de Jesus, ele vai dizer aí que viver com Jesus implica numa relação, uma relação em equilíbrio com Deus, uma relação de equilíbrio com você mesmo e uma relação de equilíbrio com o outro. Percebe? Nós precisamos aí, é o que eu vou falar hoje, nessas 3 relações que nós precisamos ter de forma saudável para a gente realmente conseguir seguir os passos de Jesus. E a primeira relação é a relação com Deus. E a relação do homem com Deus, da mulher com Deus, é uma relação que eu observo que está muito comprometida. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso, o quanto a nossa relação com Deus é uma relação limitada. E às vezes, e eu poderia dizer, na maioria das vezes, é uma relação de barganha, né? Você entra na minha casa, você fica comigo, Deus, você cuida de mim, você cuida da minha família, mas só no momento que eu estiver passando pela prova. Quando a doença bate na porta, a gente faz o quê? Clama, põe o joelho no chão, faz promessas, faz súplicas, pedindo o auxílio de Deus. E aí, quando o socorro vem, quando a ajuda vem e passa todo esse problema, né? O que acontece ali depois? A gente abandona Deus. E aí eu pergunto, como é que está a sua relação com Deus? Uma relação
saudável com Deus, gente, traz para a gente uma vida de equilíbrio. Uma vida de equilíbrio conosco e com os outros. Observem, tá? Então, você vai observando que essa relação com Deus é uma relação estrutural. É uma relação que a gente precisa se organizar, né? Colocar Deus ali como um principal de nossa vida. Amar a Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, essa relação equilibrada com Deus, né, vai nos provocando, nos trazendo um equilíbrio. Quando essa relação minha com Deus, há um desequilíbrio, o que vai acontecer? O que a gente observa muito hoje, esse vazio existencial. Observe o quanto as pessoas estão vazias, vazias de Deus. E esse vazio de Deus traz depressão, traz síndrome do pânico, traz problemas para você dormir. Quantas pessoas têm tirado a própria vida, gente? Porque se vê nesse vazio, nesse desespero. É um sentimento de inconformação. Parece que caiu, é um cachorrinho que caiu, né, do caminhão de mudança e não sabe o que eu estou fazendo aqui. Essa família não era para ser a minha, essa mãe não era para ser minha, esse trabalho não era para ser meu. E vai ficando uma relação comprometida. Essa semana mesmo aí vocês acho que ficaram sabendo, né? De uma médica que se suicidou em Itabuna, uma pessoa que liga para a mãe, conta todos os problemas que ela estava vivendo, e infelizmente comete o suicídio. É um momento que eu sempre paro para orar por essa pessoa, né? Pela família dela, porque é muito difícil para uma mãe. Eu sou mãe, imagine a dor de uma mãe quando sabe que o filho está vivendo esses processos da depressão que culmina, né, num suicídio. O quanto a gente precisa, a gente está cuidando das pessoas e está nos cuidando, está cuidando dessa relação com Deus, porque quando essa relação com Deus ela entra em desequilíbrio, essa relação conosco mesmo também vai sofrer, essa relação com o outro também vai sofrer. E para a gente não chegar a esse ponto, né, de tirar a nossa própria vida ou tirar a vida de outras pessoas, a gente precisa buscar esse equilíbrio, estar observando as pessoas que moram conosco. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Acredite, você é herdeiro de você. Aí eu pergunto, qual é a sua herança? Qual é a herança que você tem deixado para você? Já parou para pensar? Qual é a herança que você tem deixado para você? E aí falei da relação com Deus, e agora eu vou falar da relação de você com você mesmo. Como é que anda a sua relação com você mesmo? Como é que você tem se cuidado? Como é que você se cuidou neste ano de 2020? Né? Que foi um ano que exigiu de nós tantos cuidados, não é? A gente precisou viver momentos diferentes em nossas vidas, precisamos nos reinventar, a viver e conviver sem o afeto. E aí eu pergunto, você se amou? Você se respeitou durante este ano de 2020? Vamos fazendo aí essa análise, tá? Porque na matemática da vida, o que eu penso? Que a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, para a gente doar amor para o outro, eu preciso ter amor comigo. Para a qualidade do amor que eu vou doar para o outro, para esse amor ele ter qualidade, ele precisa ter qualidade em minha vida primeiro. Então, para eu ter um relacionamento equilibrado com o outro, eu preciso ter um relacionamento equilibrado comigo. E a pergunta é: sua relação com você mesmo é uma relação equilibrada? E aí eu digo que a gente precisa aprender, né, a se amar, a se cuidar, a reservar um momento do dia para nos cuidar, tá? E isso é um hábito. Isso é uma construção que ela é diária. A gente aprende a cuidar todos os dias um pouquinho da gente, a não se entregar tanto ao trabalho, a não se entregar tanto à tristeza, aos queixumes, à alimentação, à falta de atividade física. A gente aprende a se cuidar um pouquinho. Tirar um pouquinho do dia para cuidar de você, gente. Como é que está essa relação de você com você? A gente precisa se sentir confortável com a nossa própria companhia. Cuidar para que nossa companhia ela seja uma companhia agradável. Sua companhia é agradável? Você gosta de ficar com você mesmo? Olha que pergunta forte, isso é interessante. Porque, às vezes, esse sentimento que nós temos com a vida, de revolta, de reclamação, nos coloca em desarmonia conosco mesmo. E quando a gente entra em desarmonia conosco, a gente entra em desarmonia com o outro também, tá? Porque a gente passa a exigir do outro.
A gente passa a cobrar do outro coisas que nós não somos capazes de nos dar. E aí eu pergunto, o que você está se dando? O que você se deu em 2020? E o que você quer se dar em 2021? O que esse coraçãozinho aí precisa? Pense aí. Lembrando, gente, que o nosso magnetismo pessoal afeta as pessoas. Afeta as plantinhas que temos em casa, afeta os animais que temos em casa, afeta nossos amigos. Então a gente tem que cuidar do nosso magnetismo pessoal para a gente conseguir ajudar e viver bem com as pessoas. E como aprender a amar? Cláudia Celeste está aí aprendendo, Cláudia, né, aí comigo aí hoje à noite discutindo sobre Jesus. Cláudia Celeste é uma estudiosa da educação infantil. E hoje eu fiquei pensando, Cláudia, o quanto que na educação infantil a gente precisa ensinar as nossas crianças a se amar. Acho que a educação infantil tem que ter esse foco, né? De ensinar as nossas crianças a se amar, a se cuidar e a se respeitar. E a gente busca se amar como, Lília? A gente busca a se amar fazendo essa busca pelo autoconhecimento. Quem é você? Qual o seu tamanho? Onde é que te cabe? E quando a gente descobre qual é o nosso tamanho, a gente sabe o que cabe e o que não cabe. Onde eu posso ficar, onde eu não posso ficar. Quais são os seus contornos? Vamos parar para pensar nisso? Quais são as suas virtudes? E seu lado sombra? Suas necessidades físicas, suas necessidades emocionais, suas necessidades espirituais. A gente precisa saber escolher as nossas companhias. A gente precisa aprender a escolher os alimentos que ingerimos cotidianamente, os lugares que frequentamos. E outra coisa, gente, importante, que eu também parei para pensar hoje. Precisamos saber escolher o que nós estamos vendo, e o que nós estamos ouvindo, e o que nós estamos pensando. Porque eu observo quanto... Ai, gente, caiu de novo meu celular. Desculpe, gente, meu celular caiu novamente. Bati a mão aqui no fone, Jesus. Isso acontece. Então, o que a gente está pensando, a forma como nós estamos nos relacionando, né, conosco mesmo, vai, de certa forma, impactando nessas companhias que nós vamos estabelecendo com as pessoas e com a vida. Porque as nossas companhias, se elas não são boas, né? Essas companhias, quando eu digo, gente, não é só companhia física, não. É companhia material, não. É companhia também espiritual. Quando essas companhias, elas não são boas, nós vamos ficando sobrecarregados. Tem pessoas que vão dormir e estão lá, sobrecarregadas, tá? Sobrecarregadas, cansadas. Acordam e parece que não dormiu, porque estão cansadas. Porque a bateria da gente vai esgotando. Porque a gente tem que ter cuidado, né, com essas companhias, com o que você anda olhando, com o que você anda vendo nas redes sociais. As pessoas que você segue nas redes sociais, elas vão mostrando para você um mundo, e muitas vezes nós vamos ficando encantados com esse mundo, e nem muitas vezes esse mundo não é um mundo perfeito. E nós compramos a ideia de uma vida perfeita, e não existe, gente. E a gente vai adoecendo por conta disso, tendo problema de pele, problema de pressão alta, cabelo que cai, a pele que vai ficando feia, entendeu? Vai tendo ansiedade, perdendo o sono, porque a gente vai se envolvendo nessas coisas que nós estamos vendo na internet. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê, o que a gente ouve. Eu lembro que na minha infância tinha uma música que a gente cantava, né? Cuidado, olhinho no que vê, cuidado, boquinha no que fala e cuidado, ouvidinho no que ouve. Gente, isso para mim é perfeito hoje. A gente tem que ter cuidado porque às vezes até uma conversa no WhatsApp que você estabelece com uma pessoa, muitas vezes essa conversa lhe traz um palco de tristeza tão grande, então a gente tem que ter cuidado com o que a gente anda conversando, o que a gente anda conversando, tá? Porque senão a gente vai perdendo aí esse equilíbrio, vivendo os excessos de tristezas, e a gente tem que ter cuidado. Então, vamos nutrir a nossa alma de gratidão. Educar o nosso olhar, educar a nossa vida, educar o nosso olhar para ver as coisas melhores, né? Quando a gente educa os nossos olhares, a gente começa a ver as coisas de forma mais positiva. O nosso olhar vai sendo lançado e a gente vai vendo coisas boas. A gente para de olhar e só vê coisas ruins. Porque tem gente que só vê coisa ruim, não é? Tudo é ruim. Você vai olhar uma postagem no Facebook, só fala ruim, só destila o ódio. A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, tá? Porque senão a gente vai nos adoecendo. E acreditem, nós temos um poder muito grande dentro da gente de nos curar. Esse poder de nos curar, a autocura. E essa autocura a gente faz quando a gente se cuida, quando a gente se ama, tá? Então a gente precisa estar recebendo essa relação
saudável com a gente, para a gente não adoecer e estar trazendo cura para a gente. E aí, né, você precisa conversar com você. Você já parou para conversar com você mesmo? Se ouvir? Entrar em contato, assim, com você? Entre em contato com você, com esse lado seu que tem luz, potencialize seu lado luz e dome, trabalhe esse lado sombra que todos temos, nós temos, e a gente vai conhecendo e vai conversando com isso, para a gente começar fazendo essa viagem, né, para dentro de si e descobrindo caminhos para viver melhor, para nossa companhia ser melhor. E outra pergunta que eu quero fazer para você: como é que estão aí as suas energias? Como estão as suas energias? Você tem cuidado das suas energias? Do que sua alma tem nutrido? Você tem feito ponderações quando você vai fazer uma escolha? Você tem pensado ou você tem agido de forma impulsiva? Porque agir de forma impulsiva também nos traz desequilíbrio. A gente precisa parar e nos equilibrar para poder fazer as nossas escolhas, né? Você de fato tem sido humano, tem tratado você como ser humano, tem tratado os outros como ser humano. Estou perguntando porque o que acontece? Pasmem, isso é triste dizer, mas é real. Nós vivemos num mundo, gente, que muitas pessoas, elas aparentam ser humanas, vestem como pessoas humanas, têm trabalhos de pessoas humanas, mas o comportamento dela não é de humano. Às vezes, assim, ela é tomada por esse espírito natalino, de fim de ano, faz uma caridade aqui, outra ali, mas no decorrer do ano, ela esquece a verdadeira essência dela, que é de ser humano. Todos nós temos uma verdadeira essência, que é de ser humano. Então, se permita conhecer se você está sendo humano. Fale das suas emoções, dos seus problemas, do que te incomoda. Se aproxime de alguém que você possa fazer isso. Não guarde essas coisas para você, mágoa, rancor, tristeza. Se você acha que você não está na rota certa, mude a rota. Vou te contar uma coisa: dá tempo. Dá tempo de ser feliz, gente. Dá tempo de se perdoar por algo que a gente fez lá atrás. Dá tempo. Dá tempo a gente perdoar o outro. Dá tempo a gente pegar aquele sonho que está lá adormecido e colocar ele na frente e dizer: eu vou colocar esse sonho em prática agora. Eu vou realizar esse sonho porque eu mereço. Dá tempo, gente. Dá tempo para abandonar a tristeza, a melancolia, os queixumes. Dá tempo de recomeçar. Dá tempo ainda para você ter uma relação saudável com você e uma relação saudável com o outro. E aí eu convido você a fazer essa faxina. Vai tirando aí o que não cabe para 2021. A gente sempre faz isso, né? Mas elenca poucas coisas. Não faça aquilo que você não vai cumprir. Pegue uma coisa só, mas pegue algo que não cabe mais e você sabe que não cabe mais em sua vida para 2021. Seja lá comportamento, seja atitude, seja sentimentos, lugares, pessoas, coisas. Vai se despedindo daquilo que não lhe faz bem. A maturidade vai nos fazendo isso, vai nos ajudando a nos equilibrar, a observar o que é que não cabe mais. Observe aí, faça isso aí, o que não cabe mais, para você se amar mais, se respeitar mais, amar mais e respeitar mais o outro. Porque a gente vai precisamos ressignificar as nossas sombras em luz, para poder se relacionar melhor com os outros. E aí domar as nossas más inclinações, porque temos, gente, não vamos nos enganar. Nós temos más inclinações que precisamos ser equilibradas, tá? E essa relação com o outro, para eu estabelecer uma relação com o outro, eu preciso ter uma conduta moral, né? Para eu não machucar o outro. E essa relação com o outro, eu falei aí da relação com você e Deus, da relação com você e você mesmo, e agora eu vou falar da relação com você e o outro. Essa pandemia veio nos mostrar o quanto que a violência, né, gente, está presente na vida do brasileiro. O quanto que nós precisamos vencer esse recrudescimento da violência. Essa pandemia vem mostrando aí pra gente, o quanto que as pessoas estão assim, com um pavio tão curto. Às vezes você só olha, a pessoa já vem com 10 pedras na mão. A gente tem que ter muito cuidado para a gente não entrar nesse clima, tá? Nesse palco medonho que nós estamos vendo aí de violência, de assassinato, feminicídio, não é? Essa violência doméstica, as pessoas estão assim agredindo gratuitamente umas às outras e a gente precisa ter cuidado com isso, tá?
Muitos querem impor o seu pensamento, a sua religião, a sua opção política, a sua orientação sexual, o seu modo de vida, as suas vestimentas no outro. E a gente tem que ter um dos maiores seguidores do Cristo hoje, um dos maiores seguidores de Jesus hoje, é não entrar neste clima de violência. E de violência, a gente que é espírita, cristãos, pessoas que estão assistindo aí, que eu sei que são católicas, a gente tem que ter cuidado para a gente não entrar nesse clima de violência, dessas redes sociais, né? Dessas fake news. Ter cuidado com aquilo que a gente está compartilhando em nossas redes sociais. Vai somar o que você vai compartilhar? Vai trazer luz para a vida de alguém? Compartilhe, se não, tenha cuidado, tá? A violência, ela parece que é um vírus aí e que nós somos atingidos, e quando nós somos atingidos, nós atingimos os outros também. Então, a gente precisa ser vigilante. Esse é um desafio. E a transição planetária é esse momento aí, né? Esse momento que a gente vê um caos e que muitos de nós, a maioria, e eu poderia dizer todos nós, precisamos arrumar a nossa vida. É um momento que muitas pessoas estão experimentando desse sofrimento interior. Então, a gente percebeu que com essa pandemia que a vida foi colocada assim, né? De ponta cabeça, e a gente precisa estar buscando arrumar a nossa vida. Você está arrumando sua vida? Como é que está a sua bagagem em sua casa? Você tem cuidado dela? Você tem cuidado da sua bagagem? Porque a gente vai precisar estabelecer regras, limites para a gente viver, para a gente ter equilíbrio. E quais são as regras que vão estar comandando a sua vida? Quais são os limites que você vai estar estabelecendo para não entrar neste clima? Que a gente vai estabelecendo limite para não se entregar nesta violência, tá? Então, outro limite, outro desafio para a gente que eu vejo muito é essa crise moral. A crise moral, a gente hoje se sente muitas vezes constrangidos em fazer o bem, e a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque o mal tem ganhado muita visibilidade, tem muita coisa boa acontecendo, e a gente precisa focar no que é bom. E eu ainda chamo a atenção para nós que somos religiosos, você que é espírita, ou que é católico, ou que é cristão, aí, que é protestante, que é de alguma denominação religiosa, a gente precisa hoje ter muito cuidado para não viver a superficialidade da religião, né? A gente assumir mesmo, precisamos assumir esse compromisso com nós mesmos, esse compromisso com Deus, esse compromisso com Cristo de ser uma pessoa melhor, por mim, por você, pelo seu filho, pelo seu pai, pelo seu avô, pelas pessoas que convivem com você, seja uma pessoa melhor, tá? Vamos banir da nossa vida os excessos, excessos de mentira, excesso de bebida, excessos de vícios, excessos de coisas que nos faz mal. Tudo em excesso é ruim para a gente. Vamos ter cuidado com os excessos, né? Até a defender a minha religiosidade, o meu partido político, né? Tem que ter cuidado com essas coisas, nada em excesso, gente, porque viver em excesso perde o equilíbrio. E o desafio hoje é manter esse equilíbrio diante desse caos, e isso implica orar, isso implica assistir bons filmes, ler bons livros, ter cuidado com o que você vê, o cuidado com o que você ouve. Saber selecionar aí o que você está fazendo de sua vida, né? Fazer o bem, gente, é sempre a proteção. A gente sempre fica protegido quando a gente faz o bem. Então, fazer o bem, fazer a caridade, né? Ter amor no coração é sempre a melhor proteção para a nossa vida. E o outro desafio que eu penso é vencer aí esse sectarismo. O que eu estou observando também, a gente faz muita acepção de pessoas. Observe o quanto que a gente vai criando as panelinhas. Fulano anda comigo, Beltrano não pode. E a gente vai fazendo essa acepção de pessoas. E Jesus não fez isso. Jesus não excluía as pessoas. Jesus não excluiu uma pessoa porque ele era homossexual, porque ele não porque era mulher, porque era preto, porque é branco, porque ele é saudável, porque o outro é doente. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque não podemos esquecer da fraternidade, né? Não podemos esquecer que a gente precisa ser bom o ano todo, não é só um dia do ano, um mês do ano. A gente precisa ser bom 365 dias no ano. A gente precisa se perguntar mais vezes, e se fosse comigo? Como seria? Quando a gente começa a perguntar, e se fosse comigo, a gente começa a pensar mais no outro, né? O que a gente precisa desenvolver, gente, na verdade, essa fraternidade universal. Não importa o partido político do outro, não importa a raça, a etnia,
o gênero, a sexualidade, todos nós somos filhos de Deus. Todos nós, sem exceção, tá? E esse sectarismo, ele vai promovendo muito desastre. Quantas pessoas acabam tirando a própria vida porque se sentem excluídos? Porque não se sente pertencente a uma sociedade que dita lá, você tem que vestir assim, você tem que vestir assim, você tem que comportar assim, você tem que comportar assim. E as pessoas não vão se sentindo, né, não vão se adaptando a este ambiente que acaba tirando a própria vida. Fica sem querer sair de casa porque não se sente pertencente a este mundo. Então a gente tem que ter cuidado porque não faz sentido, gente, você ser cristão e fazer separação de pessoas. Não faz sentido a gente escolher Jesus como nosso modelo e guia de vida e fazer separação de pessoas. Então é preciso romper com essas rivalidades, né, que existem entre as religiões, que existem entre as pessoas, e nos educar para ser feliz, porque é isso. Parar de viver nessa montanha russa, Rússia aí, que muitas vezes a gente acaba vivendo nessa montanha russa do sofrimento. Vamos apaziguar os conflitos e não ser aqueles que causam conflitos. Principalmente agora em fim de ano, né, que as pessoas se reúnem em família, alguns optam em estar em família. Tem que ter cuidado para não estar, neste momento, sendo fogo no meio do caos. Vamos ser o extintor de incêndio para estar ali apagando, né, esse fogo, tá bom? Porque a gente está vivendo nessa pandemia uma onda de tristeza muito grande, de ansiedade, melancolia. Então, vamos preservar a nossa integridade física, a nossa integridade espiritual. É preciso se preparar para esse bom combate. E como a gente faz isso? É lutando com tudo que há, né, contra tudo que há de ruim dentro de mim, tá? Então, para seguir os passos de Jesus, é preciso domar em mim, em você aí, as más inclinações. E aqui eu tomo o evangelho, né, o segundo o Espiritismo, que vai nos apresentar um caminho para domar as nossas más inclinações. Lá no capítulo 17, no item 3, traz lá o homem de bem, a mulher de bem, que é o modelo do Cristo aqui na Terra. Né? O verdadeiro homem de bem, ele vai praticar a justiça, o amor, a caridade. Ele está sempre se interrogando a sua consciência lá. E aí, como é que eu tenho sido? Eu tenho sido uma boa pessoa? Alguém tem alguma coisa para queixar de mim? Se alguém tem alguma coisa para queixar de mim, o que eu posso fazer para melhorar? O homem de bem, a mulher de bem, tem fé em Deus, gente. E acredita na sua bondade e na sua justiça. Ninguém passa pelo que passa porque Deus está sendo injusto. Não, é uma necessidade, então a gente precisa aceitar e viver com resignação as lutas que a vida nos traz. Sabe que as vicissitudes dessa vida são provas ou são expiações lá de trás, que nós plantamos lá atrás e hoje nós estamos colhendo. Então a gente acredita na providência divina, né? A pessoa de bem, ela encontra prazer em fazer o bem, em servir, está sempre pronta a servir. É bom para com todo mundo. A caridade é seu guia, né? Não guarda rancor, não guarda mágoa, perdoa as faltas alheias, porque eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês convivem com pessoas, essas pessoas podem lhe amar, mas elas vão te ferir. Às vezes as pessoas que nos amam, elas nos ferem também, porque somos todos humanos, somos todos falhos. Então acontece da gente ferir o nosso próximo. Então você vai ser ferido também. Então se prepare para perdoar. E o homem de bem, a pessoa de bem, não procura defeitos nos outros. Pelo contrário, potencializa o lado luz que há no outro, tá? Estuda suas próprias imperfeições para poder combater as coisas que há de ruim nele. O homem de bem respeita os seus semelhantes, respeita todos os direitos dos seus semelhantes e cumpre esses direitos que seus semelhantes têm. Para ser um bom espírita, é preciso ser um bom cristão. Para ser um bom católico, é preciso ser um bom cristão. Para ser um bom protestante, é preciso ser um bom cristão. E para ser um bom cristão, tem que ser um homem de bem, uma mulher de bem, gente. E o Espiritismo é esse banquete de luz aí, mas tem muita gente que está servindo esse banquete para outras pessoas. Tem muitas pessoas que servem o banquete para outras pessoas. Sugere filme, sugere livros, sugere lives, mas não se nutre das coisas boas que há da espiritualidade. Aí vive cobrando do outro, pedindo o outro, ore por mim, peça por mim, ore por mim, ore por mim, ore por mim. Mas e aí? A gente tem que orar por a gente.
A gente tem que estar preparado para buscar para a gente o que há de bom, tá? Então, o que você tem feito por você? Porque no final de tudo, é você e você, você e Deus e mais ninguém. Como é que está a sua consciência? Está dormindo tranquilo? Tem feito tudo, gente, que pode fazer. Se não tem feito, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de mudar, ainda dá tempo de fazer as coisas diferentes, tá bom? Esse ano que se encerra, né? É um ano que sempre final de ano a gente vai tomando assim, por esse sentimento que a gente precisa se transformar, a gente precisa mudar muitas coisas na nossa vida. Então a você é dada essa oportunidade de fazer essas transformações, de usar cores vibrantes na sua vida. Deixa aquele dia triste, aquele dia sombrio, para ficar cinzento, porque você não tem um controle dele. Chega aquela notícia que alguém que você ama partiu, ou que alguém que você ama que está doente, ou você que está doente, ou sofreu um término de um relacionamento. Esse dia você pode ficar triste. Esse dia ele pode ficar cinza. Jesus te dá todos os dias cores vibrantes para você pintar sua vida. Então, dê um colorido especial à sua vida. Prometa para você isso. Prometa para você, no fundo do seu coração, que 2021 você vai dar as melhores tonalidades para a sua vida. Porque você merece. Você merece. Então, bote a tristeza para correr, bote a melancolia para correr e diz: aqui na minha casa, aqui no meu coração, aqui na minha mente, não tem espaço. Não tem espaço para dias cinzentos. Não tem espaço para muitas lágrimas, para choro. Não. Aqui tem espaço para alegria. Aqui tem espaço para felicidade. Vai fazer bem, gente, para sua pele. Vai fazer bem para o seu cabelo. Vai fazer bem para a sua qualidade de sono. Vai fazer bem para as pessoas que estão com você. Então, por favor, cuide de você. Cuide de você. Escreva a sua história com amor. Lembre-se que as outras pessoas vão ser impactadas, elas vão ser afetadas pelo seu amor. Então, cuide com você, contribua de forma positiva, tá bom? Então, que possamos seguir os passos de Jesus e nos lançar nessa direção do amor, do respeito, da luz, do perdão. Então, se prepare para ser feliz e crie um roteiro para isso. Crie um roteiro aí para a sua felicidade e cumpra. Não sabote você. Escreva para você. Escreva aquilo para você e que você sabe que você precisa, tá? E não abandone, não. Então, crie roteiros para a sua felicidade. Exclua aquilo que te tira a paz. Tenha compromisso com você mesmo. E que sejamos o bom semeador. O semeador do Cristo aqui na terra. Eu lembro da parábola do semeador, né? Que Jesus nos traz lá em Mateus 13, capítulo 18, versículo 18, 23, que ele vai falar o seguinte, que às vezes nós vamos semear as palavras, né? Em alguns terrenos, muitas vezes estão lá cheios de pedrinhas, uns terrenos que não estão preparados ainda para florescer. Mas não perca a esperança, não. Vai florescendo lá no coraçãozinho do seu pai, de sua mãe, de seu irmão, do seu filho, das pessoas que estão com você. Semeia lá dentro desses corações as palavras, né, de Jesus e espere que vai florescer. Tudo no seu tempo vai acontecer. Acredite nisso. Acredite que se você parou hoje para assistir essa live aqui comigo e você ficou até o final, é porque você tem aí dentro do seu coração um projeto de luz, um projeto de respeito com você, um projeto de vida, e esse projeto de vida, Jesus está aí incluído. Eu creio, você crê nisso? Você crê que você tem um projeto, se você está aqui assistindo, se você está aqui, é porque você está em busca desse autoconhecimento, desse banquete de luz que a doutrina espírita traz, e você tem esse projeto de luz, de vida com Jesus, tá? Então, busque essa vida aí de libertação, de cura, eduque sua alma para ser feliz, eduque sua alma para ser bem. Eu costumo dizer uma coisa, a melhor maneira que você tem de divulgar que os ensinamentos de Jesus, que andar como Jesus andou é lindo e é bom demais, não é pelos discursos não, gente. As nossas palavras, os ventos carregam, mas a forma que a gente tem para divulgar e andar com Jesus, eu me emociono, é lindo e é bom demais e nos faz muito feliz, não é os nossos discursos. A melhor forma de você exibir isso é em sua vida. É constantemente na vida das pessoas. É levando paz, é semeando amor. Chega de tristezas. Chega de um mundo tão ruim. A gente pode fazer um mundo melhor, gente.
A gente pode. Então, não espera que o outro faça. Lembre dessa relação que você precisa estabelecer para você andar como Jesus andou. Essa relação que você precisa estabelecer com Deus, uma relação de confiança, de fé, de amor, uma relação de respeito com você. Se cuide, se preserve. Quando você se amar com profundidade, você se amar com respeito, você vai ser capaz de amar outras pessoas. O amor que você doar para as outras pessoas será um amor de qualidade. Porque é isso que Deus quer de nós, que amemos com qualidade. Então não ama da boca para fora. Não ama só hoje no Natal, não faça caridade só agora. Né? Que esse espírito natalino, ele tome conta de você o ano inteiro. E é isso, gente. Eu não consigo ler as postagens aqui, os comentários, porque é difícil você estar aqui centrado. Eu estou transmitindo pelo meu celular e aí eu não consigo acompanhar todas as postagens. Mas eu gostaria de agradecer a vocês que ficaram aqui até o final. E se você ficou aí até o final, seja luz. Nós temos aqui quantas pessoas já online aqui? 21 pessoas? São 21 luzes espalhadas aí, cada um num lugar diferente. Então faça a diferença em sua família. Exiba Jesus na sua vida, tá? Mostre que Jesus faz a diferença sim. Quando a gente anda com Ele, Jesus faz a diferença em nossa vida. Então que essa luz, essa paz que Jesus nos traz, chegue até você, a sua família. Eu desejo assim um Feliz Natal para vocês. Um ano novo, cheio de coisas boas, de saúde, de paz. E especialmente que seja um ano, não que o outro só te ame, mas que você se ame mais. Se cuide mais, se preserve mais, tá bom? Cuide de você com carinho. Por favor, faça isso por você, porque você vai estar realmente caminhando como Jesus caminhou. Tá bom? Muita paz para nós, gente. E um Feliz Natal para vocês. Obrigada por vocês ter ficarem até aqui comigo neste momento, tá? Muita paz para nós. Beijos no coração, todo mundo aí, minhas colegas de faculdade, as pessoas aí do Centro Espírita, minhas colegas de trabalho também que estão aí presentes, né? Beijos em vocês. Muita paz para nós.